Diga glória a Deus, graça e paz, boa tarde, não, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, podei vos assentar em nome de Jesus, que bom que você está aqui na casa de Deus. E Deus, Ele sempre tem algo para falar aos nossos corações, para nos ensinar, irmãos. E o bom é a gente sempre estar pronto para ouvir, amém, igreja? Diga amém. Então vamos ver se você tem ouvido, né? Quem aqui veio domingo passado? Mãozinha, vamos ver. Domingo passado. Quem veio domingo passado, irmão? Pastor, nem lembro se eu vim domingo na igreja. Tá amarrado, né, irmão? Tá ou não tá? Se você não lembra se você veio na igreja, e se eu perguntar o que é que pregamos domingo passado? Hã? Quem lembra? Cadê as anotações dos universitários? Não teve? Fale, irmã, Aboneide. Ó, quem é o seu verdadeiro pai, irmão? Ah, pastor, meu pai é o João Joaquim da Silva. Não, pai espiritual no sentido do mundo espiritual. Porque nós podemos ser filho de Deus ou tem pessoas que são filhas do diabo. Você vai dizer, não, isso é conversa. Quem falou foi Jesus, tá, irmãos? Então não é conversa, não. Jesus falou que isso é possível, mas o nosso pai é quem, igreja? É Deus. Diga amém. E no domingo retrasado, você lembra? Ixi, pastor, agora lascou mesmo. Agora que pegou pegando. Quem lembra? O primeiro domingo. Também não lembra? Então vou pregar a mesma mensagem domingo para retrasado, que aí já, né? Tá tudo resolvido. Você não lembra mesmo? Não faz diferença nenhuma. E aí, lembra ou não? Também. Embora, tá tudo na mensagem isso aí. Eu falei a respeito que Deus nos deu a unção para prosperar. Quem veio vai lembrar. Deus já nos deu a unção para prosperar. E eu falei que o mês de agosto, irmão, para nós vai ser também um mês de prosperidade. Amém, igreja? E essa prosperidade eu já também expliquei domingo passado que não é só, tá? É você ser próspero espiritualmente, você ser próspero emocionalmente, você ser próspero na família, você ser próspero também financeiramente. Por que também? Porque quando fala de prosperidade, às vezes a pessoa acha que é só prosperidade, embora é e seja também. Amém, igreja? E hoje, agora, para hoje que nós vamos pregar, irmãos, a mensagem que Deus nos concedeu neste dia, em nome do Senhor Jesus. Você sabe lidar com a prosperidade? É uma pergunta. Você sabe lidar com a prosperidade? Você já aprendeu a lidar com a prosperidade? Aí você vai dizer assim, pastor, isso é moleza. O duro é lidar com a miséria, mas com a prosperidade é uma maravilha. Aí que você se engana. Irmãos, às vezes a prosperidade ela é até mais perigosa do que necessariamente a dificuldade. E nós precisamos aprender a lidar, irmãos, com a prosperidade. Diga amém, igreja. Diga amém. E aqui a prosperidade que eu quero tratar com você hoje, em especial, é nesse sentido, fisicamente. Irmãos, a prosperidade, na verdade, ela é uma coisa boa. A prosperidade é o quê? Uma coisa boa. Quando você sabe, ou quando a pessoa sabe lidar com ela. A prosperidade é uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica, quando você sabe lidar com ela. Quando você não sabe lidar com a prosperidade, escute, ela é uma desgraça. É isso aí que você ouviu. Irmão, se nós não soubermos lidar com a prosperidade, ela vai ser uma desgraça na nossa vida. Você vai abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, e o versículo de número 10 que nós vamos ler. Eu vou pedir para você deixar marcada aí a primeira carta de Paulo a Timóteo, tá? Porque depois nós vamos voltar nela de novo. Que fique ou deixe marcada aí 1 Timóteo, capítulo de número 6. Amém, igreja? Muito bem. O versículo de número 10, irmãos, diz o seguinte, 1 Timóteo 6,10. Deixa marcada a sua Bíblia aí que eu volto daqui a pouco. Diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de
toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas o quê? Dores. Ó, Paulo aqui está dizendo, e aqui tem às vezes um equívoco de alguns que acabam cometendo, irmãos, quando a pessoa diz assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Saiba disso, não é o dinheiro, é o amor a quem, igreja? Ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a pessoa coloca o coração no dinheiro, irmão, a partir do coração, ou seja, a partir do dinheiro no coração dela, vai ser a raiz de todo e qualquer mal. Ou seja, e o detalhe é esse, o amor ao dinheiro, logo as pessoas pensam assim, ó, tá, mas o amor ao dinheiro não é necessariamente a soma de quantidade, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, muitas condições econômicas, e ela tem um coração totalmente desapegado. Tem ou não tem? Tem, irmão. Tem gente, ó, tem gente que é assim, ele tem boas condições, para ele tanto o quê? Tanto faz, não é apegado. Tem gente que não tem, como se usa a expressão, nem aonde o quê? Cair morto. Irmão, é um coitado economicamente falando. E o detalhe é apegado ao quê? Ao dinheiro. Então não é necessariamente a soma de valor que a pessoa vai achar que vai ser o problema dela, mas o dinheiro em si, seja muito ou seja o quê? Pouco. O que eu quero que você entenda, que o dinheiro, ele não é bom nem ruim, ele é neutro. O dinheiro é o quê? É neutro, irmão. Não, o problema é o dinheiro. Não, o dinheiro nunca foi o problema. E Paulo está dizendo que é o amor a quem? Ao dinheiro. Se eu perguntar para você assim, ó, por exemplo, uma faca, ela é boa ou ruim? Não, a faca é neutra, ela não é boa nem ruim. Por exemplo, se você precisa de uma faca para cortar um pão, para cortar uma carne, enfim, vai ser uma coisa boa ou não vai? Mas com essa mesma faca você pode matar alguém, pode ou não pode? A faca é o problema? A faca é o problema? Nunca foi. A faca não é o problema. O problema está sendo como a pessoa vai utilizar o quê? E o dinheiro? É um problema? Não, nunca foi um problema. É como a pessoa vai lidar com o quê? É exatamente. É isso que eu quero que você entenda. Que é como a pessoa vai lidar com o dinheiro ou com a questão econômica, que isso sim vai ser ou não ser um problema para ela. E aí nós tratamos a respeito da prosperidade, porque normalmente é assim, irmãos, tem a prosperidade, a pessoa crescer, a pessoa começar a ter melhores condições, a prosperidade, ela pode fazer a pessoa ou pode levar a pessoa a esquecer-se de Deus. A prosperidade pode fazer a pessoa, levar a pessoa a esquecer de quem? Essa, na verdade, foi vamos dizer assim, uma orientação que Deus deu, até mesmo uma advertência ao povo de Israel quanto a isso, irmão, quanto à prosperidade. Você vai abrir comigo lá em Deuteronômio, no capítulo de número 8. Deuteronômio capítulo 8, irmãos. Aqui, o nosso Deus falando com Israel, e ele deu esta advertência. Deuteronômio capítulo de número 8. Eu vou ler com você a partir do versículo de número Deuteronômio 8:11. E quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim o versículo 11, irmãos: guarda-te para que te não esqueça de quem, igreja? Do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu, comido e estado farto e havendo edificado boas, o que, igreja? Casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas
e as tuas ovelhas, e acrescentar a prata e o que mais? E o ouro, e se multiplicar tudo quanto que a igreja. Então dá uma paradinha. Aqui Deus está falando para o povo, ó, eu vou colocar vocês na terra prometida. Quando vocês estiverem lá, que vocês estiverem comido, farto, vocês, vamos dizer assim, estar abastecido. Que vocês vão ter não só casa, mas casas. Isso quer dizer que a pessoa vai ter casa para ela e até mesmo casa para alugar. Porque basta uma casa você morar. Você concorda comigo ou não? E o que passar disso? Vai ser como fonte de renda. Então eles teriam casas. Vocês vão ter casas, vocês vão ter vacas, vocês vão ter ovelhas, vocês vão ter prata e o que mais? E ouro. O que é isso tudo que nós estamos falando? Isso é o quê? Prosperidade. Deus está dizendo ao povo, olha, vocês vão prosperar muito, mas muito mesmo. E esta é a advertência, que vocês tomem cuidado, para vocês não prosperando, não esqueça de quem? De Deus. Aí você vai pensar assim, pastor, mas será que isso de fato ocorre? Irmão, e como ocorre? Eu creio que um dos grandes problemas que às vezes as pessoas têm enfrentado é exatamente esse. Que ela prospera e quando ela começa a prosperar, melhorar as coisas para ela começa a esquecer de Deus. Ela vai como que virando as costas para quem? Para Deus. Lembra lá do 1 Timóteo 6,10? Não abra não, coloca aqui, 1 Timóteo 6,10. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo. Em outras palavras, viraram as costas para Deus. Esqueceram de quem, igreja? Agora Deus está falando para Israel, quando vocês estiverem na terra prometida, que vocês vão prosperar e prosperar muito, que vocês não esqueçam de mim, não esqueça do Senhor. Então a prosperidade ela pode levar a pessoa a esquecer de quem, igreja? E você sabia, irmão, que não é à toa que muitas são as pessoas que ela acha que o dinheiro é como que é tudo para ela. Que ela acha que o dinheiro, por ela ter o dinheiro, condições econômicas, ela acha que não precisa de nada e nem do quê? Nem de ninguém. Ela acha que já tem o quê? Tudo. Quando, na verdade, a pessoa está se deixando levar, vamos dizer assim, esquecendo de Deus, só porque prosperou. E este é um problema, que a prosperidade pode levar a pessoa a esquecer de quem? Você vai dizer, não, pastor, mas isso aí foi com o povo de Israel, que aconteceu com eles, que Deus estava dizendo. Mas isso aí, o próprio Senhor Deus, através de Jesus, falou contra a igreja de Laodiceia. Você vai abrir comigo lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Eu vou ler com você rapidinho. Apocalipse, capítulo 3, irmãos. A igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja que Jesus escreveu a carta para ela, e o próprio Senhor Jesus dizendo à igreja, que ele fala diretamente com ela, irmãos. E ele diz assim, a partir do versículo de número 15, diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da onde, igreja? Da minha boca. Agora o 17, como dizei, isso aqui era a igreja que falava, tá, irmãos? Como dizei, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e o que, igreja? Olha o que Jesus está falando para essa igreja. A igreja que próspera era uma igreja próspera, tá, irmãos? De tal modo que ela chegava a afirmar, a igreja, que dizia, rico sou, nós somos ricos e muito ricos, e de nada tenho o quê? Tenho falta. Em outras palavras, não tenho falta de nada, não preciso de quê? De nada, inclusive do próprio Deus. Aí Jesus está dizendo, e não sabeis que és um desgraçado, cego, pobre, nu e miserável. A igreja que se achava porque tinha prosperidade, que já não precisava de mais, quando na verdade, irmão, ela estava virando as costas para quem, igreja?
para o próprio Deus. Lá no versículo 20, ou aí no versículo 20, que está no 17, está no contexto, versículo 20, Jesus falando diz assim, ó, eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele comigo, sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Resumindo assim, ó, Jesus não estava dentro dessa igreja, ele estava onde? Fora, batendo na porta, querendo que a igreja entrar, porque o coração, vamos dizer assim, a igreja, né? Mas o coração estava cheio de riqueza. A riqueza tomou o lugar de Deus no coração. Está dando para entender? Sim ou não? Este é um problema que pode levar a pessoa a esquecer de quem? De Deus. Então a prosperidade, pastor, tem essa capacidade de levar a pessoa a esquecer de Deus? Tem. E o próprio Senhor Jesus contou aquela parábola do plantador, dono da vinha, da lavoura, que ele plantou grande plantação, irmão, e ia fazer uma grande colheita. E ele disse, olha, este ano vai ser farta a minha colheita. Eu vou destruir o meu celeiro velho, vou fazer um celeiro novo e vou recolher mantimento. E aí eu vou dizer para minha alma, folga, agora você tem abundância, você tem fartura, você pode agora ficar despreocupado. Aí Jesus diz assim, ó, louco, se hoje pedir a tua alma, de quem serás? Em outras palavras, era a pessoa que deixou a prosperidade tomar o lugar do coração delas totalmente e tirou Deus, e que ele achava que não precisava de mais o quê? De mais nada. A prosperidade tem essa capacidade de fazer isso também. Você vai abrir comigo 2 Crônicas, capítulo 26. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias, irmãos, que ele deixou a prosperidade. Eu vou usar essa expressão, tá? Entrar no coração dele. E por ter entrado no, segundo Crônicas capítulo 26, por ter entrado no coração dele, irmãos, esse homem fez o que não deveria. Amém, igreja? Segundo Crônicas capítulo de número 26. Diga glória a Deus. Muito bem. E diz assim o versículo, eu vou ler com você, quer ver, ó? Vamos ler o versículo 4 e o 5, que diz assim, ó. Esse é o rei Uzias, tá? Rei de Judá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Então Uzias estava começando o reinado dele, e ele fazendo o que era reto aos olhos de quem? Ou seja, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de quem, igreja? De Deus. O versículo 5 diz, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios das visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o que, irmãos? Então, Uzias, ele busca a Deus, e Deus abençoa e faz este homem prosperar. Irmão, este homem começa a prosperar, e eu digo, e prosperar muito, de tal modo que a Bíblia diz que a fama dele se expandiu de tal maneira que chegou ao Egito, irmãos. Hoje você sabe, para a fama de uma pessoa chegar lá nos confins da terra, é não abrir e fechar de quê? É ou não é? Mas e naquela época? Era fácil? Não era. Mas esse homem fortificou, prosperou, cresceu de tal modo que a fama dele chegou ao Egito. Esse homem, a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. Este homem, irmãos, ele preparou um grande exército, arma, escudo e tudo mais, de tal modo que você já ouviu talvez nos filmes, aquelas máquinas de jogar pedra, sabe? Sim ou não? Chamada catapulta. Você já viu no filme? Quem inventou foi ele. Pastor, foi ele? Foi. Ele que inventou. Irmão, isso era um verdadeiro canhão de guerra, que ele, usado por Deus, inventou e tendo-se em grande êxito. Diga amém, igreja. Só que o detalhe, por ele ter crescido e prosperado muito, irmãos, eu vou pular com você para a gente ganhar tempo, tá? Lê comigo o versículo 16, que diz assim, ó, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do que, a igreja? Do incenso. Aqui você dá uma paradinha, irmão. O homem prosperou muito
e ele exaltou o coração dele. Deixou a soberba, a prepotência entrar. Esse homem não soube lidar com a prosperidade. Está dando para entender, igreja? Ele não soube. Ao invés dele permanecer obediente, fazendo o que era reto aos olhos de quem, igreja? De Deus, ele deixa de lado, irmão. Ele começa agora a achar que ele, como diz a expressão, achar que era a última bolacha da onde? Do pacote. Ele começa a achar que não precisa de ninguém, nem de Deus. Que ele podia toda e qualquer coisa. E aqui ele entra no templo para queimar o incenso junto ao altar do incenso. Que não era função do rei, irmãos. Não era permitida ao rei, e sim ao sacerdote. E ele faz isso, e mais ainda, ele entra para queimar, o sacerdote fala com ele, que é o versículo de número 17, diz assim, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor seu Deus. 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário nas suas mãos para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do que, irmãos? Do incenso. Irmão, este sacerdote Azarias era o mesmo que antes dava a ele visão, revelação das coisas de Deus, que ele acatava. Agora ele ignora totalmente. É como se dizer, não, quem é você para falar comigo? Eu não preciso mais de você, porque eu sou o grande rei Uzias, porque tinha fortalecido, prosperado e muito. E agora ele ignora totalmente o sacerdote e o sacerdote, e mais ainda, a Bíblia diz que ele resistiu e ficou indignado. Irmão, se ele ficou indignado com o sacerdote, como é que você acha que ele ficou? Quem aqui já ficou indignado na vida alguma vez? Quem já ficou? Como é que você ficou? Quando você ficou indignado, você ficou assim, ó. É assim que você fica quando está indignado? Não, irmão. Você fica furioso, fica ou não fica? Não! É assim ou não é? Quem é que você acha que esse homem falou para o sacerdote Azarias, irmão? Dá até para imaginar. Dá ou não dá? Na hora que o Azarias falou, rei, não compete ao Senhor estar aqui para queimar incenso. Isso compete a nós aí. Eu penso que o rei deve ter falado mais ou menos assim, tá, irmão? Porque tem gente que só ele melhorar um pouquinho, ter um carguinho melhor, uma condiçãozinha melhor, quando alguém falar com ele, já usa aquela famosa expressão. Você sabe qual é ou não? É assim, ó. Quando alguém fala alguma coisa, você sabe com quem o quê? Você sabe quem está falando, pai? Você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Não tem gente assim? Tem ou não tem? Só porque tem uma condiçãozinha melhor, irmão, ele já acha que ele é o tal. Você sabe quem eu sou? Eu sou, no caso dele, eu sou o grande rei Uzias. Ficou e você, seu sacerdotinho de merda. Perdoa a expressão, tá? Mas não é assim quando você fica indignado? Sim ou não? Ou você fala a palavra doce? Não, você fala a palavra dura, irmão. Então, quando ele ficou indignado, que falou com Azarias, irmão, Zacarias, em outras palavras, ele ficou furioso. E a Bíblia diz que a lepra saiu à testa. Uzias, o rei Uzias, ficou leproso. Ficou leproso porque fez o que não deveria, porque deixou o poder, a prosperidade, subir para a cabeça e descer para onde? Para o coração. Foi o fracasso do rei Uzias, irmão. Aí você vai ler comigo o versículo, quer ver? Pula para o versículo de número 21, que diz assim, ó. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque tinha
porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. O filho dele assumiu o lugar dele no trono, não foi como rei, mas como rei, assumindo o lugar do pai. E ele ficou, Uzias, leproso, morando numa casa separada, não mais no trono, não mais no palácio, e viveu separado, irmão, nessa casa, até o dia do quê? Da morte. E como que Uzias morreu, pastor? Leproso. Ele não foi curado. Morreu o quê? Leproso. Por que ele morreu leproso, pastor? Por causa do orgulho. Ele deixou a prosperidade entrar no coração de tal modo que ele não se humilhou diante de quem, igreja? Diante de Deus, irmão. Que ele deveria ter humilhado. Deveria ter falado: Deus, eu errei, eu ignorei a sua lei, a sua palavra, a sua orientação, que o Senhor me perdoa. E eu acredito, tá? Que se o rei Uzias se humilhasse diante do Senhor, porque o próprio Deus diz que aquele que se humilhar diante da potente mão do Senhor, Deus o exaltará, Deus teria curado Uzias. Deus teria devolvido o trono para o rei Uzias. Deus teria sido com o rei Uzias, irmão. E não foi, porque o rei Uzias deixou o coração dele se embrutecer. E este foi o fracasso de o rei Uzias. A pergunta é: a prosperidade para Uzias foi bom ou foi ruim? Foi bom ou foi ruim? Lembra que eu disse? Que a prosperidade é uma coisa boa, mas pode ser uma desgraça. Na vida do rei Uzias foi uma verdadeira desgraça, irmão. Que ele achou que não precisava nem de quem, igreja? Nem de Deus. Esse é o problema, que eu e você, nós precisamos entender, irmãos, que antes de você ser próspero, escute bem isso, antes de você querer ser próspero fisicamente, próspero materialmente, você tem que ser próspero espiritualmente. Amém, igreja? Irmão, antes de você crescer, prosperar muito fisicamente, você tem que ser próspero espiritualmente. Você vai abrir comigo na terceira carta de João, capítulo, lá é capítulo único, né? Mas seria capítulo 1. Abra por gentileza, você vai ver o que João fala aqui ao amado Gaio, que não é só para ele, irmãos, isso aqui é para mim e para você também, tá? Terceira de João, capítulo de número 1, o que seria, e o versículo de número 2. E quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, terceira de João, capítulo 1, e o versículo de número 2. Amém, igreja? Diz o versículo de número 2, irmãos. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua o quê? Alma. Isso aqui é João falando para o amado Gaio. Eu vou mudar o texto, a tradução, coloca na ARA, ao meio da revista atualizada, que muda só um detalhezinho, mas é muito relevante, irmãos, que diz assim o versículo 2 na ARA, tá? Isso, olha o que diz. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Agora, vai. Assim como é o que, igreja? Próspera a tua o quê? Que é que João está falando aqui? João está falando assim, para o Gaio, assim como você tem demonstrado, tem sido uma pessoa próspera espiritualmente, eu quero que você também seja próspero financeiramente. Amém, igreja? É como se ele dissesse: ô Gaio, como você tem agora sido uma pessoa próspera espiritualmente, uma pessoa, vamos dizer assim, madura espiritualmente, você está no ponto ou nas condições de que você também agora pode prosperar. Amém, igreja? Porque, irmãos, se a pessoa não tiver madura, não for grande espiritualmente, qualquer prosperidade, pronto, lasca a vida dela. Ela coloca todo o plano de Deus a perder, porque ela vai se deixar levar pela prosperidade. E ele era próspero porque andava em obediência, vivia na prática da palavra de quem? Quer ver o versículo 3? Deixa eu ler o 3 aí. Olha o que diz. Pois fiquei sabendo
alegre pela pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas no que, igreja? Na verdade. Esse andar na verdade é andar na palavra. Gaio, eu pude ver, saber, conhecer a respeito de testemunho que deram de você, que você está andando na obediência da palavra, que você é realmente uma pessoa fiel a quem, igreja? Diga amém, irmãos. É isso que Deus quer que nós sejamos, irmão. Antes de eu e você querermos prosperar financeiramente, nós temos que ser prósperos espiritualmente. Nós temos que ser prósperos na nossa alma. Diga amém, igreja. Porque se nós não formos prósperos, irmão, na nossa alma, bem provável que se a prosperidade vier sobre a sua vida, pronto, você se perde completamente. Escute o que eu vou te falar. Tem gente que se ele prosperar, melhorar de condições, nem na porta da igreja ele passa mais. Você ouviu o que eu disse? Nem na porta da igreja, irmão. Não, essa igrejinha para mim não presta. Eu sou uma pessoa mais importante. Este pastorzinho, eu não posso ouvir qualquer pastorzinho agora, não. Quer dizer, a pessoa deixa subir para onde, igreja? Para a cabeça, porque ele não cresceu espiritualmente. Mostrou que era uma pessoa criança, pequena espiritualmente, imatura. A pergunta que eu te faço é essa, irmãos. Se você prosperar, você está pronto para prosperar? A sua alma, o seu espírito, você cresceu espiritualmente? Ou você é uma pessoa assim, que se Deus chegar a te abençoar hoje, amanhã você vira as costas para Ele? Porque tem muita gente, irmão, que basta ele melhorar um pouquinho, que já é mais do que suficiente, para ele esquecer de obedecer a quem, igreja? É quase como dissesse, irmão, eu já não preciso mais de quem? Do Senhor. Porque a pessoa passa a colocar a confiança dela no que, igreja? As coisas materiais, que é exatamente o que nós não devemos fazer. Amém, igreja? Estão entendendo isso ou não? Você vai voltar lá para 1 Timóteo, que eu pedi para você deixar marcado? Volta lá que você vai ver, irmãos. Não coloca a sua confiança, irmão, sua esperança nas riquezas. 1 Timóteo, capítulo de número 6, que é o texto que eu estou lendo com você. Eu li com você o versículo de número 10. Você lembra, né? Agora eu quero ler com você o versículo de número 17, que está no mesmo contexto que Paulo está ensinando. E Paulo diz assim, manda aos ricos deste mundo. Manda quem, igreja? Aos ricos deste mundo, mundo material, tá, irmãos? Que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em quem, pessoal? Em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Diga glória a Deus. Deixa eu te explicar isso aqui, irmãos. Primeiro, para você entender que a riqueza não é nenhum problema. Que aqui Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, e bem como instruindo Timóteo a falar com a igreja, que Timóteo era pastor. Então Paulo está dizendo aqui a Timóteo, Timóteo, você vai instruir os irmãos da igreja, que são o quê? Ricos. Então, peraí, dentro da igreja tinha irmãos ricos? Tinha, nos tempos bíblicos. Não está falando aqui para as pessoas que não são de Deus, está falando para os que são de Deus. Timóteo, você vai falar para os ricos, que eles não devem colocar a esperança deles, a confiança deles, na incerteza do que, irmãos? Das riquezas. Que eles não confiam nos recursos, nas condições que eles tenham, mas sim que eles confiam, que eles dependam de quem, igreja? De Deus. Irmão, é exatamente isso que nós temos que entender. A nossa prosperidade espiritual sempre tem que ser muito maior do que a prosperidade física. De não importa quanto temos ou quanto teremos, sempre nós vamos depositar a nossa confiança em quem, igreja?
Porque, aliás, o dinheiro ou coisas econômicas, irmãos, elas são incertezas. Por exemplo, tem pessoas que hoje ela tem muita coisa e amanhã não tem mais nada, acabou. Tem pessoas que hoje tem muita coisa, amanhã já não tem mais nada. Então, só prova que a riqueza em si, ela é incerta e não traz e não tem confiança, não tem, no bom sentido, vamos dizer assim, estabilidade. O único que permanece sempre o mesmo é quem, igreja? É Deus. Nele você pode o quê? Diga glória a Deus. Então, Paulo orienta a igreja que os irmãos que são ricos não devem colocar o coração no dinheiro. Agora, detalhe, não é que Paulo está dizendo que não podiam ter dinheiro, não podiam ser prósperos. Podiam e deveriam ser prósperos, diga amém, igreja. Mas não deveria colocar o coração no dinheiro. E aqui que é o grande X da questão, irmão. Não deixe nada dominar o seu coração. Diga amém, pessoal. Diga glória a Deus. A nossa espiritualidade, irmãos, ela, vamos dizer assim, tem que ser demonstrada. A nossa espiritualidade vamos dizer assim, nós temos que saber lidar com as coisas deste mundo ou com as coisas da vida. Nós temos que ter uma maturidade espiritual de tal modo que nós saibamos viver, irmãos, tanto em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Se você é uma pessoa que venha prosperar, você tem que saber lidar com a prosperidade. Pastor, e se eu estiver passando a situação difícil? Você tem que saber lidar também com a situação. Em toda e qualquer circunstância. Amém, igreja? Deixa marcado aí, abra comigo Filipenses. Filipenses capítulo de número 4, irmãos. A nossa espiritualidade, irmãos, ela tem que ser, irmãos, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade, a nossa alma, né? Que nós temos que saber viver em toda e em qualquer circunstância. Como o apóstolo Paulo aqui, ele fala para a gente. Filipenses capítulo de número 4. Eu vou ler com você, nós vamos ler o versículo de número 11. E quem encontrou, diga glória a Deus. Filipenses 4:11, Paulo declara o seguinte, irmão, olha o que ele diz, ó. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer o que, igreja? Necessidade. Então dá uma paradinha aqui, que isso aqui é de grande importância. O que Paulo está dizendo assim, ó, em outras palavras, a minha espiritualidade, a minha alma já aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver sendo ou estando muito próspero, mas eu também sei viver estando em dificuldade. Em toda maneira, em toda situação, eu já estou instruído, eu já aprendi a viver independente das circunstâncias ou da situação. Tanto faz eu estar próspero ou passando dificuldade. Para mim, isso não vai mudar, não vai alterar o quê? Nada. Está dando para entender o que eu estou falando, sim ou não? Eu vou lembrar você do domingo retrasado, que eu falei a respeito do que seria o sábio, né, chamado Agur, lembra? Que ele diz assim, Senhor, não me deu pão da fartura, não me deu abundância de pão, para que porventura não esqueça do Senhor, e também não me deixe ter fome, para que porventura não negue o teu nome e venha roubar, mas deu pão do meu sustento. Resumindo, me deu equilíbrio, não dê demais, nem o quê? Mas deu equilibrado, Senhor, porque se o Senhor der demais pode dar problema para mim, se o Senhor der de menos também vai dar problema para mim. Tem que estar o quê? Equilibrado. Paulo está dizendo aqui que não é nada disso. Que ele sabia viver tanto tendo fartura, quanto tendo o quê? Necessidade. Se fosse no alto, fosse no baixo, equilibrado, para ele não fazia nenhuma diferença. Não mudava o que, igreja? Nada. A pergunta que eu te faço,
E para você muda alguma coisa? Como é que você também se vê diante de toda a situação? Você é uma pessoa que, se você prosperar, você vira as costas para Deus? Você deixa de buscar a Deus, deixa de obedecer a Deus? Você deixa de honrar a Deus, de ser fiel a Deus? Ou, se você passar por uma dificuldade, uma luta, você também abandona o Senhor? Como é você? Pastor, eu acho que eu estou mais ou menos igual esse agora aí, que eu acho que Deus me mantendo equilibrado está de bom tamanho. E eu vou confessar a você, tem gente, irmão, que ela não pode prosperar, porque ela não está preparada. Se ela prosperar, irmão, dá problema, dá ou não dá? Dá, ela se perde. Ela se perde, ela faz loucura, irmão, só de prosperar. E tem gente que é assim, que se ela também ficar numa escassez, dá problema. Ela abandona Deus. Não, Deus não me guardou, Deus não me cuidou, Deus não me abençoou. Eu não quero saber de Deus mais não. Olha só como é que eu estou vivendo. Deus não me ajudou, Deus não me ajuda. Eu não quero nem... Quer dizer, olha o problema que a pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa vai viver equilibrada. E aí você pode pensar e dizer, pastor, talvez assim é o melhor. Se para você é o melhor, eu não sei. Mas para Paulo, não. Para Paulo, deixa claro que tanto faz uma coisa ou que a igreja. Não faz diferença. Eu já aprendi. Paulo está dizendo, irmão, eu já aprendi. Eu sei viver. Isso não vai mudar nada em minha vida. Irmão, esse é o nível de maturidade, de espiritualidade que eu e você temos que ter. Ao ponto de prosperarmos, crescermos. Irmão, não importa se em cima, se embaixo. Não vai mudar o que, igreja? Nada. Eu vou continuar sendo a mesma o que, pessoal? Mesma pessoa, irmão. Mesma pessoa, não acrescenta, não diminui nada da minha vida. Eu já aprendi. Paulo, como que você aprendeu? Aí você vai entender assim, Primeiro, ele está dizendo que sabia viver em toda e qualquer maneira. E ele aprendeu. Como ele aprendeu? Aí você vai voltar um pouquinho, aqui mesmo, no capítulo 4. Só que você vai ler comigo o versículo de número 5, irmãos. Olha o que ele diz aqui, está no contexto, tá? Que diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está aqui a igreja. Essa seja a vossa equidade notória, irmãos, significa o seguinte: seja o seu comportamento notório, visível, em todos os homens, que as pessoas vejam o seu comportamento. Que seja notório, irmãos, não importa quem seja. Que você é aquela pessoa que, se você tem prosperidade, você continua sendo o quê? O mesmo. E se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, você continua sendo o quê? O mesmo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual uma das grandes coisas que mais mexe com o emocional, com o psicológico do ser humano? Você sabe? Sim ou não? Você sabe, nós estamos falando aqui hoje. Que é o quê? Questão econômica. Quer ver um negócio? Normal. Se você passar uma dificuldade, uma luta, irmãos, economicamente, e você tem compromisso, tem contas para pagar, para honrar, como é que você fica? Você fica assim? Era para ficar, mas não fica. Fica preocupado, misericórdia, Senhor, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, será que eu vou ter esse dinheiro? Será que eu vou conseguir? Ai, Senhor, me ajuda, misericórdia. Dá um milagre. É assim ou não é? Fica preocupado. Fica aflito, fica, de uma certa forma, quase que perturbado. Questão econômica. Ou não fica? Fica ou não fica, irmão? Fica, irmão. A pessoa, para dormir de noite, como é que fica? Ih, irmão, fica rolando para um lado, para o outro. Fica ou não fica? Ela sonha com as dívidas correndo atrás dela. Está amarrado, tal, não está? O cobrador na porta batendo. Irmão, a pessoa fica perturbada. Aí Paulo está dizendo, seja a vossa equidade, comportamento notório a todos os homens. Pastor Paulo, como assim? Aí ele fala o versículo próximo, que é o 6. Olha o que diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de que, igreja? O que é que Paulo está falando, irmão? Lá ele falou, já aprendi a viver em toda e qualquer situação. Como você aprendeu? Porque eu não vou ficar inquieto por coisa alguma. Se eu estou em dificuldade, não vou estar inquieto, eu vou falar com Deus, eu vou orar. Vou colocar diante dele.
Vou falar com Deus. Se eu estou próspero também, pastor, a mesma coisa. Eu vou orar e vou falar com quem? Porque, irmão, tanto a prosperidade quanto a escassez, ela pode perturbar a pessoa. Aí você vai dizer, não perturba, perturba. Quer ver, ó? Imagina uma pessoa que ela começa a prosperar, irmão. Muito, mas prosperar muito. As outras pessoas à volta dela sabem que ela está o quê? Prosperando. Essa pessoa que está prosperando, ela vai começar a ficar meio perturbada. Qualquer pessoa que aproximar dela, ela vai achar o quê? Está querendo meu dinheiro, está querendo meu dinheiro. É assim ou não é? Sim ou não, irmão? Nossa, está querendo meu dinheiro. Está amarrado, está amarrado. Ó, nunca aproximou de mim, agora que eu estou prosperando, já está o quê? Aproximando de mim. E às vezes nem é. Nem é. Mas ela está o quê? Perturbada. Só porque tem um pouquinho mais de condições. Então Paulo está dizendo assim, ó, não vou ficar inquieto por coisa o quê? Nem com muito dinheiro, nem o quê? Com pouco dinheiro. Porque eu vou lançar sobre Deus toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, toda a minha inquietação, vou falar com ele. Em oração e súplica com ação de graça. E o que acontece, Paulo? Aí o versículo 7. Olha o que diz o 7, ó. E a paz de Deus, diga glória a Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Irmão, eu pergunto a você, paz tem preço? Não tem preço, irmão, não tem preço. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não vou ficar inquieto, vou colocar diante do Senhor e nada vai tirar a minha o quê? Minha paz. O meu coração, meu sentimento vai estar guardado em Cristo Jesus. E assim eu vou viver a minha tranquilo, próspero ou passando dificuldade. Nada vai me perturbar, eu vou viver tranquilo. Diga amém, igreja. E ele acrescenta o versículo 8. Olha o 18. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso o quê? Pensai. Então estas coisas aqui que vão ocupar o nosso pensamento e não coisas perturbadoras. Eu vou ocupar minha mente com as coisas de Deus, com as coisas boas e não com coisas erradas, coisas más, coisas perturbadoras. Eu vou manter essa tranquilidade diante de quem, igreja? Diga amém. Ele aprendeu e Paulo está dizendo que fazia isso. E agora este é o detalhe, você vai ler o próximo versículo, que é o 9. Olha o que diz o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso que, irmãos, fazei. E o Deus de paz será o que, meus irmãos? Diga glória a Deus. Então, o que eu e você estamos vendo com Paulo, aprendendo com ele, ouvindo ele, vendo ele, irmãos, o que ele fez, nós também devemos o quê? Fazer. Aí o Deus de paz vai ser com você. Como? Na prosperidade ou na escassez? Deus vai estar comigo em todo o quê? Todo momento. Está dando para entender o que eu estou falando, irmão? O que eu quero que você entenda é que se eu não souber lidar com a prosperidade, ela pode ser uma desgraça na minha vida. Mas se eu souber, vai ser uma bênção. Diga amém, igreja. Eu vou prosperar, não vai mudar, irmão. Não vai fazer a mínima diferença. Não vai acrescentar nada, porque eu não vou deixar que essas coisas venham dominar o meu coração ou subir para a minha cabeça. Aí você vai entender da seguinte maneira, irmãos, que a prosperidade que Deus nos dá, irmãos, é para que seja como um instrumento para, vamos dizer assim, a vida eterna. A prosperidade que Deus nos dá é para nós vivermos bem, tá? Mas que seja também como um instrumento para a vida eterna. Diga amém, igreja. Volta lá para Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, isso. Que eu vou ler com você aqui algo, e eu quero chamar a sua atenção, tá? Eu acho que ali não tem a tradução que eu quero, vou procurar aqui no telefone, que eu tenho aqui.
Isso. 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 17 de novo, que diz assim o versículo 17, irmãos. Olha o que Paulo está declarando para nós, irmãos. O versículo de número 17. Na Almeida Revista e Corrigida, está da seguinte, não, deixa eu pegar aqui que eu não, aí. Está da seguinte maneira. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas o que, irmãos? Gozarmos. Diga amém, igreja. Deixa eu ler na Bíblia, nova versão, fácil de ler, irmão. Fica assim, ó. Ordenem isto aos que têm riquezas deste mundo, que não sejam orgulhosos e que não depositem a sua esperança no dinheiro, pois ele não traz segurança nenhuma. Diga-lhes para depositar a sua esperança em Deus. Agora, ó, que nos dá tudo, que nos dá tudo de que precisamos em grande quantidade para a nossa satisfação. Diga amém. É Deus que nos dá tudo em grande o que, igreja? Quantidade. O que quer dizer, pastor? Aqui não está falando de riqueza, sim ou não? Sim ou não, igreja? Deus, Ele quer nos abençoar, irmão. Também financeiramente, grande quantidade. Não é só você ter, como diz a expressão, só para se manter. Não, Deus quer que sobre, que você tenha mais. Diga amém, igreja. Que Ele, aqui na minha tradução, diz assim, ó, que dá para nós grande quantidade para a nossa satisfação. Diga amém, igreja. Deus, Ele quer que você seja satisfeito, irmão, tendo também uma vida próspera e abençoada. Diga glória a Deus. Deixa eu ler o 18 com você também, diz assim, ó. Façam o bem, enriqueçam em boas o quê? Obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida, o que é, igreja? Diga glória a Deus. Você sabe o que Paulo está falando? Vocês que são ricos, que prosperam, que vocês também sejam ricos em boas o quê? Obras. Não é só dizer eu tenho prosperidade. Não, eu tenho que ter boas obras. Eu tenho que ajudar o próximo, repartir. Eu tenho que, no bom sentido, irmão, ajudar o necessitado. Eu tenho que ser uma pessoa que tenha boas obras, que não queira somente para mim, e que eu venha repartir com os outros. Diga amém, pessoal. E aí Paulo diz assim, ó, essas boas obras vai ser como que instrumento para nós que vai cooperar para a vida eterna. Eu não sei se você sabe, mas assim, ó, a boa obra, aquilo que nós fazemos, pode ter e trazer bons e grandes resultados, até mesmo para influenciar e abençoar outras pessoas. Amém, igreja? Então, o que Deus está dizendo, irmão, que Ele não é contra a minha nem a sua prosperidade, mas desde que nós saibamos lidar com ela, jamais você deve deixar o dinheiro dominar a sua cabeça, o seu coração, e sempre você que tem o domínio sobre essas coisas, que você tenha e que venha ter. E eu digo mais, quanto mais você tiver, mais você deve ter a dependência de quem, igreja? Diga amém. Se eu vou só lembrar você o que nós já lemos. Volta lá, coloca aí, Filipenses capítulo 4. O versículo 12 que eu li com você já, eu vou ler de novo, Filipenses 4:12, que diz assim, ó, olha o que Paulo declara, irmãos. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Estou em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância, como a padecer o quê? Necessidade. Paulo está dizendo que ele sabia lidar com toda e qualquer situação. Por quê? Agora o versículo 13, que você conhece. Posso, o quê? Naquele o quê? Diga glória a Deus. Não, Paulo está dizendo assim, ó, eu não quero saber de nada.
Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Eu posso estar por cima, eu posso o quê? Isso não vai mudar a minha confiança e dependência de quem? Essa é a fé que Deus espera que eu e você tenhamos. Que, irmãos, a prosperidade não vai nos mudar. Não vai acrescentar na minha vida um comportamento diferente, que eu tenha uma mudança para com Deus. Pelo contrário, eu vou poder todas as coisas, porque é Ele, não é o dinheiro, não é a posição, não é o cargo que me fortalece, é Ele que me fortalece. Eu dependo de quem? Antes de qualquer coisa, diga glória a Deus, diga amém. Irmãos, se eu e você crescermos espiritualmente, saiba disso, que nós vamos estar prontos para poder prosperar. Que a prosperidade vai ser para agregar valor nas nossas vidas, em boas obras, e não para diminuir, para tirar valores da nossa vida, no bom sentido, que nós venhamos perder. Mas pelo contrário, nós vamos viver na presença de Deus e sermos muito mais abençoados. Diga glória a Deus. Entenderam, sim ou não? Então nós vamos falar com Deus agora, você vai ficar de pé. O que você ouviu, você deve ponderar. E eu vou fazer uma pergunta, mas você não responde, mas você pensa. A pergunta que eu te faço é assim, irmãos: você sabe lidar com a prosperidade? Se você prosperar hoje, se você elevasse o padrão de vida seu hoje, talvez 3, 4, 5, 10, 100 vezes mais, como é que você se portaria? Seria a mesma pessoa? Ah, pastor, é impossível, né? Como é que eu vou ser a mesma pessoa? Não, eu não estou dizendo de você viver, de você andar, de você frequentar, às vezes, até lugares, porque você vai ter mais condições. Mas eu quero saber se você vai mudar ou vai ser a mesma pessoa. Porque tem gente que não tem nada. Só porque ele acha que agora tem uma coisinha, já, irmão, ele já começa a desprezar os outros. Está amarrado em nome de quem? Escute o que eu vou te falar. Eu vou falar, estou nem não. O cidadão compra um carro melhorzinho, financiado, devendo até a alma dele. Ele já acha que é o quê? Irmão, ele acha que é alguma coisa. O coitado está devendo até o cabelo da cabeça. Mas só porque está andando num carrinho melhor, ele já acha que é o quê? Ou não é verdade? Esse está pronto para prosperar? Não. Esse é um coitado, irmão. Está amarrado em nome de quem? Que não sejamos assim. Amém, igreja? Que você prospere. Se for para você andar, que ande em carro bom. Mas que não vai fazer diferença se você andar no carro bom ou andar no carrinho simples. Você vai continuar sendo a mesma pessoa dependendo de quem? Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Amado Deus, em